E aí, minha galera, bem-vindos ao canal da Cabanis. E hoje vamos falar um pouquinho sobre a experiência com cogumelo mágico, cogumelo psicodélico. Se você nunca teve uma experiência com psicodélicos na vida e nunca experimentou o cogumelo de psilocibina, então é difícil você ter uma ideia do que esperar. Então, se você estiver planejando a sua primeira experiência, é importante que você veja muitas experiências, vá na nossa comunidade, veja relatos e aprenda o que esperar. Isso vai te ajudar a ter experiências mais seguras, mais proveitosas e significativas. Então aqui nesse vídeo eu vou tentar usar a minha experiência para falar quais são os temas mais comuns e o que esperar se é a sua primeira vez, mas também se você já teve uma experiência com psicodélicos, mas você não foi muito a fundo e você quer saber como que é uma experiência de pico, a gente vai falar disso aqui nesse vídeo. Vamos nessa! O cogumelo psicodélico são, na verdade, vários tipos, não é um tipo. Existem muitos cogumelos que engajam um participante em uma jornada psicodélica. Um desses cogumelos seria a Amanita muscaria, que é aquele clássico que a gente vê no Super Mario, que a gente vê nas ilustrações, e que existe um mito de que é muito tóxico. A gente tem que fazer um vídeo aqui no canal ainda dedicado à Amanita muscaria, mas basta saber que existe muito preconceito baseado em histórias que na verdade não ocorreram com a Amanita muscaria, que na verdade é um cogumelo que tem dado resultados até com pessoas com autismo. Então é um cogumelo que pode ser usado terapeuticamente. Mas aqui nesse vídeo eu quero falar mais daquela experiência que se assemelha mais a ayahuasca, LSD e outros substâncias clássicas psicodélicas. Esse seria o cogumelo rico em psilocibina e o mais comum é o Psilocybe cubensis. Esse cubensis é legal no Brasil, o pessoal não acha que é ilegal por causa da propaganda que eles fazem antidrogas, que acham que o Brasil é muito intolerante, mas na verdade o Brasil tem uma política muito tolerante a essas substâncias. Inclusive é um dos países mais seguros. Essas experiências com cogumelo com psilocibina costuma durar cerca de 6 horas. A parte maior dos efeitos ocorre em 4 horas. Então, quando você consome, deve levar cerca de 30 minutos para começar. E aí, a experiência vai aumentando os efeitos até chegar ao pico, que seria cerca de 2 horas depois do consumo, mas pode ser mais, pode ser menos. E esse pico é um momento que os efeitos são muito fortes. Eu vou descrever como é que é a experiência de pico, mas basta saber por enquanto que é uma experiência mística, que dura cerca de 20 minutos, às vezes mais, às vezes menos. E depois disso, da experiência de pico, os efeitos diminuem bastante. Trouxe norte para o vídeo. Com cogumelo mágico também, se você tiver a preparação, você garante uma experiência segura. Então vamos falar um pouquinho disso. Então vamos nessa. Quais são os riscos reais de uma experiência psicodélica? Porque a gente aqui no canal fala bastante dos benefícios, dos usos terapêuticos, mas é importante também frisar que existem riscos associados em uma experiência psicodélica. Essas substâncias que eles chamam de psicodélicos clássicos, que são o LSD, mescalina, psilocibina e o DMT, elas não trazem toxicidade, elas não são tóxicas para o corpo, para os órgãos e não criam hábitos. Além disso, é uma substância, a psilocibina, que quando você consome, a sua tolerância aumenta rapidamente. Isso quer dizer que se você teve uma dosagem hoje, amanhã, para ter os mesmos efeitos, será necessária uma dose dobrada. Então, quando uma pessoa consome e tem uma experiência muito forte, primeiro que é uma experiência significativa, que a pessoa tem muito que trabalhar, muito para pensar, então leva tempo para uma pessoa processar uma experiência psicodélica. Ela não é aquele tipo de substância que você consome e você se diverte, depois no outro dia você quer fazer de novo. Não é assim. É uma experiência que você vai numa jornada interna, mas também externa, e descobre coisas sobre você e sobre o mundo, de uma forma que você consegue, muitas vezes, achar defeitos em algo que você, na sua vida, no seu comportamento, que você normalmente não conseguiria ver. Mas eu já falar sobre os benefícios da experiência dos psicodélicos, mas agora vamos falar dos riscos. Os riscos maiores estão relacionados aos seus poderosos efeitos na mente.
Isso também funciona para os outros psicodélicos clássicos, tá bom? Então essas não são substâncias que vão te causar uma overdose, por exemplo, se você tomar uma dose muito grande. Não é algo que vai ter um grande risco no seu corpo, mas existem riscos associados aos seus efeitos. Então, a preparação na experiência psicodélica é umas partes mais importantes, porque é na preparação que você vai criar um ambiente, que você vai criar uma cerimônia que vai ser segura, que vai ser terapêutica e que vai ser sagrada. Quando você vai se preparar, você tem que pensar nos riscos, e o risco maior físico associado à experiência psicodélica é que a pessoa, durante a experiência de pico, até antes, quando os efeitos estão começando, ela pode perder a sua capacidade de navegar no mundo naquela forma que ela está acostumada. Então, existe um período que a pessoa tem que se acostumar com essa mudança nos sentidos e na percepção. E isso pode diminuir a capacidade da pessoa de acessar, de fazer uma avaliação dos riscos imediatos. Então, se tem alguma coisa perigosa no ambiente, a pessoa está com os efeitos muito grandes, pode ser muito fortes, pode ser que ela acabe se machucando outras pessoas no ambiente. Então, na hora de planejar a sua experiência, você tem que pensar que a pessoa vai estar segura, mesmo que os efeitos sejam muito fortes. Beleza, esse seria o risco físico. Agora, os outros riscos são mais mentais. Com o cogumelo mágico especificamente, eu sinto que existe risco de bad trip, sim. Quando eu trabalhava em Amsterdã, vendendo cogumelos legalmente, o pessoal chegava na minha loja e me perguntava: vem cá, e eu vou ter bad trip? Tem risco de ter uma bad trip se eu consumir esse cogumelo? E eu tinha que falar que sim, porque a pessoa tem que se preparar para os efeitos criarem uma emergência espiritual. Então, outro risco associado com a experiência com o cogumelo seria essa de ter uma emergência espiritual. O que é isso? É o chamado bad trip, uma experiência de pânico. Então, se você é uma pessoa que entra em pânico normalmente no seu dia a dia, então uma experiência psicodélica pode também trazer essa sensação de pânico. Se você é uma pessoa que consegue lidar bem com ansiedade, você vai estar um pouquinho mais preparado, melhor preparado para lidar com as bad trips. Só que uma bad trip não é algo ruim. Então esse nome bad trip, o pessoal pensa que é bad, é ruim. Não. Ela pode ser algo emergencial, que a pessoa sente em pânico, que não é algo agradável, é claro. Mas além disso, ela também é uma experiência que às vezes te faz confrontar com parte de você ou do mundo que você não quer confrontar. Às vezes a experiência de bad trip é causada porque você está aceitando algo que você não quer aceitar. Mas essas aceitações difíceis, essas batalhas morais que às vezes acontecem durante a experiência, elas podem ser vantajosas se você souber integrar essas lições, essas epifanias, essas visões que você teve durante a experiência no seu dia a dia. Vamos falar um pouquinho mais agora sobre outros temas que podem causar uma bad trip normalmente. E um bem comum seria aquela de que a pessoa acha que não vai voltar, que vai ficar ali a vida toda naquele estado de mente. O que acontece é que depois que a substância é metabolizada, a consciência da pessoa volta ao normal. Mas é claro que não está no estado anterior, porque a pessoa aprendeu muito durante essa jornada. E a experiência psicodélica é uma janela de tempo em que o seu cérebro está muito flexível. Então, as suas conexões neurais vão ter uma maior facilidade de se reorganizar de uma forma mais eficiente. E é por isso que cogumelo mágico e outras substâncias psicodélicas são usadas para mudar hábitos como vício. Então, pessoas que têm algum vício, às vezes em narcóticos, às vezes até vícios de comportamento, como vício de jogo ou outros tipos até de obsessões, conseguem ser manipuladas e até superadas completamente com apenas algumas experiências psicodélicas com um suporte profissional. Então é isso. Outra bad trip que pode ter é que a pessoa está morrendo, que é uma experiência normal da trip psicodélica, é a experiência da morte do ego, ou dissolução do ego, que a pessoa está sentindo que está desaparecendo. E existem teorias para explicar esse fenômeno de morte do ego que acontece durante a experiência mística, especialmente durante o pico da experiência, que eu já vou falar sobre. A experiência da morte do ego, na teoria dos cientistas, a mais comum seria que uma parte do seu cérebro que é muito ativa durante o seu dia a dia,
que é uma parte do seu cérebro responsável por fazer rotinas no seu dia a dia. É aquela parte do seu cérebro que vai estar ali, falando, quando você estiver distraído ou distraída, às vezes fazendo a louça, às vezes dirigindo, e tem uma voz organizando o seu dia. Às vezes está pensando, pô, tenho aquele amiga, tenho que chamar, tenho que falar com eles, tenho que ligar para minha mãe, tenho que fazer compras e pagar conta e tal, que é algo importante, e é algo que, se você parar para pensar, quanto mais você deixar essa parte do seu cérebro ativa, mais organizado o seu dia será, né? O problema é que no laboratório, os cientistas viram que a grande atividade dessa parte do seu cérebro, ela está relacionada a maiores níveis de depressão, ansiedade. E quando as pessoas que têm ansiedade, depressão, que têm essa parte do cérebro muito ativa e elas vão em uma experiência psicodélica, essa parte do cérebro diminui, tem uma diminuição na sua atividade. Então, essa vozinha, que às vezes é uma ruminação, é uma conversação incessante mental, que te deixa exausto no fim do dia, mas você nem percebe que está lá. E essa parte é tão presente no seu dia, você já acorda, vai escovar o dente e tem aquela voz já tá. É tão presente que muitas pessoas se identificam com essa voz. Então, para algumas pessoas, essa voz mental, essa parte do seu cérebro, essa parte de sua mente, ela está relacionada ao eu, ao ego. Então, os cientistas, na teoria, falam o seguinte, a pessoa toma um cogumelo mágico, essa parte do cérebro tem uma atividade diminuída e a voz se cala, que dá uma paz mental e dá resultados. Pessoas que têm essa obsessão de ficar ruminando o tempo todo e tem uma experiência com ayahuasca, com MDMA ou com a psilocibina, os cientistas viram que depois da experiência, essa parte do cérebro começa a ficar mais normalizada. Então, a teoria é o seguinte: a pessoa consome a substância, essa parte do cérebro diminui, essa voz mental se cala, a pessoa experiencia uma paz, mas ao mesmo tempo existe aquele pânico que pode surgir e criar uma bad trip, que a pessoa está morrendo, porque aquela voz que ela está acostumada, que está administrando o seu dia, morreu. Mas, ao mesmo tempo, depois dessa experiência, existe uma experiência chamada de sensação oceânica, que eu tenho um vídeo aqui no canal falando mais sobre, e que é uma sensação de união universal. Então você está sentindo que você está morrendo e tal, morte do ego, mas ao mesmo tempo você também está sentindo que você está se juntando ao mundo externo. E isso é uma ferramenta de empatia muito grande. Então, se você conseguir trazer isso para o seu dia a dia e conversar com as outras pessoas, vendo você mesmo dentro delas, você vai ter uma ferramenta de empatia, vai conseguir entender melhor como elas se sentem, o que elas estão pensando, e isso vai te ajudar a navegar no mundo melhor. Então, esses são os riscos maiores, eu acho, mais comuns, mas existem muitos associados. Esses loops mentais, por exemplo, que é um pensamento obsessivo que fica rodando. Você pensa em algum problema, roda todo logicamente, o processo lógico, chega no final, no resultado lógico, e você esquece um pouquinho. Aí depois você... Peraí, rapidão. Aí você começa a pensar naquele problema de novo, segue todo o ritmo de resolução lógica e chega no resultado lógico, fica satisfeito, fala, beleza. Aí depois, de novo, aí de novo. Então isso é um loop mental que acontece durante a experiência, especialmente com LSD, mas pode acontecer com cogumelo também, que é uma experiência de loop mental que pode deixar a pessoa exausta. Você pode não perceber, mas o seu corpo, o seu cérebro, ele usa bastante energia. É como se fosse um labirinto de energia. Então, se você deixar sua mente gastar energia de forma ineficiente, no final da experiência você vai estar muito cansado e cansada. Então, outra experiência também ruim é que a pessoa acabou de ter uma cerimônia com cogumelo e está tendo dificuldades de relaxar a mente, de estar exausta mentalmente, mesmo que a pessoa não tenha fisicamente feito nada. Então, esses são os riscos, eu acho, são os maiores riscos, mas você tem que se preparar para várias coisas. No entanto, se você se alimentar bem depois da experiência, com bastante fruta, nozes, né, vários amendoins, coisas com gorduras naturais também,
vitaminas, isso vai te ajudar a recuperar. Além disso, se você está planejando uma cerimônia, deixa 1 dia ou 2 dias ou até uma semana depois da experiência sem fazer nada no seu calendário, para você conseguir processar a experiência. É o início da integração. E a integração, a gente vai falar um pouquinho mais no final, que é quando você vai pensar na sua experiência psicodélica e tentar extrair lições e aplicar no seu dia a dia. Beleza, então vamos falar agora da experiência em si. Como é que é a sensação, como é que você sente ir numa experiência psicodélica? Se você nunca comeu um cogumelo antes e você ouve o pessoal falar sobre, ou você já leu sobre, viu, sei lá, notícia, não tem como você entender o que é. Porque a experiência é muito subjetiva. Até entre pessoas que já tiveram experiências com cogumelos similares, é difícil explicar. Então, vamos nessa. Antes da experiência psicodélica, é importante falar da preparação. Você vai pensar no ambiente, vai pensar na sua companhia também. É importante que sejam pessoas que você confia, pessoas que você gosta. Até porque a experiência psicodélica é um momento, como eu falei, que sua mente vai estar muito flexível. Então você vai estar também muito suscetível e às vezes até vulnerável. Então o ambiente também é importante. Tem que ser um ambiente seguro, né, fisicamente, mas também um ambiente que você se sente psicologicamente confortável. Em que você não se sente que você precisa ficar se segurando e ficar se comportando bem, porque às vezes a experiência psicodélica quer te levar para lugares que, se você estivesse em público, você se sentiria embaraçado ou embaraçada. Então, se você acha que você vai ficar tímido ou tímida durante a experiência, vai num lugar privado, fecha a janela, sei lá, mas é importante que você deixe a experiência acontecer. Beleza. Supondo que você já preparou a logística, preparou a comida do dia depois, preparou também o seu calendário, tá tudo certinho para sua experiência. Você só precisa agora consumir a substância. Qual dose seria ideal? Vamos trazer zooms aqui para a tela. Ela vai ajudar a gente. Ela é cat sitter. Qual que seria a dose ideal? Depende do seu objetivo, é claro, mas também depende de como você reage à substância. Se é a sua primeira vez, é importante que você veja relatos. Normalmente, se você vê alguém tomando uma dose, você pode esperar um resultado similar com outras pessoas. Mas com os psicodélicos isso não acontece tanto assim. Isso quer dizer que às vezes uma dose para uma pessoa vai dar um resultado e para outra pessoa vai dar um resultado totalmente diferente, porque depende muito do ambiente, do contexto, né? E às vezes a pessoa pode engajar numa experiência psicodélica muito forte, mas sem tomar substância nenhuma. Às vezes meditando, fazendo yoga, às vezes no seu dia a dia, viu um pôr do sol e teve um momento de iluminação. Então, o que a substância psicodélica vai fazer é introduzir um contexto químico no seu corpo para que nesse período de tempo que seu corpo está metabolizando a substância, você vai mudar seus sentidos, sua percepção e a sua consciência. E o objetivo disso é você explorar o seu subconsciente de uma forma consciente. E assim, você vai conseguir descobrir novas informações sobre você mesmo. Você também vai conseguir ver coisas que normalmente você não vê. Talvez porque você não aceita, às vezes porque você não gosta, às vezes porque estão escondidas dentro de você, mas você não consegue acessar normalmente. Então, com isso em mente, pense em um objetivo para você. Antes de você escolher a dose, você tem que saber qual que é o seu objetivo, qual que é a sua intenção. Traga a sua intenção com você na sua experiência, que ela vai te guiar, vai servir como uma bússola. E depois, na integração também, ela vai te ajudar a ver as mudanças que você quer na sua vida. Então, pensa na sua intenção. Então, eu posso dar aqui uma brainstorm de intenções comuns, mas você tem que pensar, né, no seu caso pessoal. Mas, de forma bem geral, poderia ser procurar ter uma criatividade melhor. Às vezes, pensar sobre certo projeto no trabalho, então certas partes da sua vida que você quer melhorar. Às vezes um vício, às vezes um hábito que você quer mudar ou entender melhor. Então mantenha isso na sua mente e leve com você para sua experiência. Então qual que seria uma dose normal de um cogumelo? O cogumelo psilocybe, existem muitos tipos e cada tipo tem uma concentração, cada tipo tem uma força, mas em geral você pode esperar resultados baixos ou até de microdosagem, que você não sente nenhum efeito perceptível, mas existem vantagens também com microdosagem, que eu posso falar em outro vídeo. E isso seria cerca de 200 miligramas assim, do cogumelo ressecado. Com
Doses médias, se você já sente os efeitos, para algumas pessoas são mais sensitivas, podem até engajar numa experiência completa, seria cerca de 1,5 gramas a 2 gramas do cogumelo ressecado. Ou então 15 gramas do cogumelo fresco, ou então cerca de 20 gramas do cogumelo fresco. Agora, uma dose mais alta, mais de 2 gramas, até 5 para cima, 2 para cima, eu já esperaria uma dose mais alta. E na maioria das pessoas, engajaria numa experiência psicodélica, uma experiência mística. Mas tem que ver qual que é o tipo de cogumelo que você está consumindo, qual que seria a concentração. Então é isso, beleza. Você já conseguiu o seu cogumelo lá, está no seu ambiente organizado. Antes de consumir, é importante que você esteja de estômago vazio. Por que é importante? Porque você vai consumir a substância, você vai digerir, enquanto você estiver metabolizando, os efeitos vão acontecer. Então é importante que você não esteja metabolizando outras coisas. Especialmente se for algo muito nutritivo e muito difícil de digerir, que o seu corpo pode acabar ignorando a trufa, ou então o cogumelo mágico, ou o produto que você consumiu. Então é por isso. Mas, se você não está de estômago vazio, não tem nenhum risco para o corpo. Não é por isso, é só porque os efeitos vão ser mais fracos. Então, com o estômago vazio, cerca de 3 horas antes, tem gente que gosta de jejum. E os cogumelos em si são nutritivos. Então, se você está com medo de ficar com fome durante a experiência, não se preocupe tanto assim, porque o cogumelo, a matéria em si, vai te saciar um pouco a sua fome. E também, depois que os efeitos começam, você não sente tanta fome assim. Mas depois de 3 horas, 4 horas, normalmente, as pessoas começam a comer frutas, chocolates, coisas bem levinhas, às vezes iogurte, coisas que vão te ajudar a recuperar e voltar na sua consciência normal. Bom, beleza. Estômago vazio, agora é importante mastigar bastante. Se você vai consumir mastigando, né, só pegou, consumiu, então mastiga bastante para aumentar a superfície de contato e aumentar a potência também. E também, quando você mastiga, já na sua saliva, parte das substâncias já estão ativas e vão para a sua corrente sanguínea, especialmente se você colocar embaixo da sua língua. Então, se você mastigou e deixou embaixo da sua língua ali, os efeitos vão começar mais rapidamente. Então é isso, barriga vazia, mastigou, engoliu. Se você não quer mastigar, algumas pessoas gostam de fazer no chá, com a água. Isso seria botar no água não fervendo, um pouco quente, e aí você mistura com os cogumelos, filtra e ingere a água. Eu nunca experimentei esse método, mas você deve perder um pouquinho de potência com isso. Depois que você consumiu o cogumelo, cerca de 20 minutos, mas pode ser 30, às vezes 40, às vezes leva 1h30 para começar os efeitos, mas os efeitos começam. Eles são bem devagares às vezes, mas em alguns tipos de cogumelos eles são mais bruscos e começam bem rapidamente. Nesse momento, é normal a pessoa sentir um frio na barriga, sentir ansiedade, sentir que às vezes até está com medo, mas não precisa se desesperar, isso é normal, até quem tem experiência. É como aquela ansiedade que dá antes de você entrar no palco. E normalmente isso vai passando aos poucos na medida que os efeitos vão começando. Quais são os efeitos que você começa a perceber? Para mim, eu acho que os efeitos que são mais fáceis de perceber são aqueles mentais. Você percebe maior atividade mental, um diálogo acontecendo, uma forma de pensar um pouco fora do comum. Além disso, a sua visualização mental começa a ficar mais clara. E no início é bem difícil de dizer a diferença do seu sóbrio e do que é sua consciência normal e o que é o cogumelo. Mas com o tempo, especialmente se você colocar uma música, você entrar no ritmo e você fechar os seus olhos, é normal que você veja imagens como se fosse sua imaginação, mas um pouquinho mais forte. E às vezes até vívidas. Você consegue ver com cores e formas a sua imaginação. Que na maioria das pessoas, eu acho que não é tanta surpresa assim, né, ver com a sua imaginação, mas é algo mais consciente do que uma imaginação. Você consegue ver de uma forma mais ativa, que é difícil de explicar, mas eu acho que dá uma ideia geral do que é. Beleza! Nesse momento que os efeitos estão começando, é normal, especialmente para iniciante, que a pessoa tem que deitar um pouquinho, tem que relaxar, tem que
ficar um pouco mais quieta, porque o ritmo do corpo, da consciência, do mundo, tudo vai mudar. E na medida que o ritmo vai mudando, o mundo começa a tomar uma nova cara, uma nova característica. Ela está diferente. Para algumas pessoas, o mundo começa a parecer como se fosse uma pintura. Para outras pessoas, o mundo começa a parecer que é feito de algodão. E uma das grandes características dos efeitos do cogumelo é a dilatação da sua pupila. Então é normal que as luzes estejam bem fortes, assim, bem brilhantes. E na sua audição, você começa a escutar harmonias onde normalmente você não identificaria harmonias. Às vezes um carro passando e você sente que faz parte de uma orquestra. Às vezes são os pássaros ou o vento na sua pele. Pode ser que nesse momento você tenha uma maior dificuldade de comunicar verbalmente, de articular as palavras. De novo, não fica alarmado, alarmada, isso é normal. E para todas as pessoas que estão navegando a experiência psicodélica, você tem que se acostumar um pouquinho. É como aprender a andar novamente. Então, toda experiência tem um período em que você vai se acostumar aos efeitos, mas depois você se acostuma, você consegue navegar melhor. E aí, na medida que os efeitos estão aumentando, passou 1 hora, 1 hora e meia, e aí os efeitos visuais estão óbvios. Qual que seriam os efeitos visuais? Um desses efeitos seria que você começa a ver as bordas das coisas se movendo num ritmo diferente do seu corpo. Não sei se isso faz sentido, mas, por exemplo, você está vendo uma parede que tem um padrão de mosaico, por exemplo, as bordinhas do mosaico vão ficar se movendo num ritmo diferente, como se estivesse respirando ou só vibrando de uma forma diferente do seu corpo. Então, dá uma característica de que o mundo está balançando. Especialmente se for uma grama, várias folhas de grama ali, elas começam a se mover como se fosse o mar. E se você olhar para a água, por exemplo, um rio que está fluindo, você vai perceber novos padrões de ondas que normalmente você não veria. Não aquele padrão normalmente da onda viajando, mas você consegue ver o lago de uma forma maior e você vê padrões mais complexos. Nesse estágio também, depois de 1 hora e meia, 2 horas, é normal que a pessoa comece a ver padrões. E como é que é ver um padrão? Existem vários tipos de padrões que você vê. Um deles é que você vê uma estrutura, você vê um desenho, um quadro, e esse quadro começa a se organizar de uma forma em que você vê grupos, e às vezes esses grupos são em fractais, são como a mandala, são de vários padrões. Outra forma de visualizações é que você está realmente vendo no seu ambiente, por exemplo, na parede, luzes, padrões, às vezes são padrões muito complexos que estão na sua visão periférica, assim, e mesmo com os olhos abertos. Como é que posso explicar isso para uma pessoa? Porque não é a sua imaginação, você realmente está experienciando aqueles padrões ao seu redor. E normalmente elas parecem que são parte daquele objeto, então não é algo que está muito destacado, mas é algo que está lá e normalmente você não veria, mas está lá. Mas também não parece ser tão esquisito assim quando a pessoa está vendo na vida real. Mas isso é muito difícil de explicar para quem nunca experienciou. Agora, com os olhos fechados, se você está vendo coisas com os olhos abertos, então com certeza acontece com os olhos fechados também. Mas se você não está tendo nenhum tipo de alucinação com os olhos abertos, você pode fechar os olhos e muitas vezes você vai ver padrões e às vezes até engajar em jornadas visuais. O que acontece bastante é que você fecha os olhos e aí começa com uma luz neon, um pontinho na sua visão, e aí ela começa a crescer e vir como um túnel. E começa a vir túnel em que as paredes desse túnel são conectadas, né? São decoradas com padrões geométricos. E às vezes isso te leva para outras visões. E se você explorar essas visões, você consegue tirar significado. E você consegue... É como se você estivesse explorando seus sonhos, mas conscientemente. E diferente dos sonhos, quando você tem um sonho, você acorda, você esquece dos seus sonhos. Mas com a experiência psicodélica é o contrário. Você acabou de ter uma visão sagrada,
talvez logo depois você pode até se desesperar achando que você vai esquecer o que você acabou de visualizar, que é muito importante, você quer lembrar, mas o que acontece é que com a experiência psicodélica, as suas visões, as suas lições, tudo que você experienciou vai ficando mais clara depois, nas semanas, meses, até anos depois da experiência. Então, durante a trip, é importante que você não fique tentando registrar tudo, a não ser que seja o seu objetivo, aí tudo bem. Mas se você acha que você está interrompendo a sua experiência para lembrar dela, então eu recomendo que você tente conter esse impulso de comunicar, de registrar e tente só focar naquela experiência. Tenha consciência de que tudo que você está experienciando, tudo que você pensar, tudo que você vê, vai permanecer com você. E você vai conseguir acessar depois disso. Você tem que ter esse conforto para conseguir ir mais fundo na sua experiência. E aí, quando você chegar que os efeitos estão muito fortes, vai ter um momento que muitas pessoas percebem, outras pessoas não percebem, em que os efeitos vão chegar num pico total e acontece um certo circo assim, que acontece por cerca de 20, 30 minutos. Às vezes são muito visuais, que a pessoa tem que se sentar. Essa posição é caracterizada pela cabeça caindo levemente para trás com a gravidade, a boca abrindo um pouquinho e os olhos semi-abertos. Isso acontece bastante. E quando isso acontece, a pessoa pode até comunicar, falar o que ela está vendo e tal. Outras vezes não consegue, ela está muito dentro da experiência. E pode ser uma experiência com muitas visões. Às vezes ela vê rios, pessoas, um pescador, muitas cenas viajando e muitas cenas passando rapidamente, com cada um com muito significado, mas às vezes muito rápidas para serem até percebidas. Algumas pessoas até experienciam que elas estão vivendo vidas em outras dimensões, que elas têm famílias, às vezes passam anos, 20 anos, décadas lá, vivendo essa outra vida interdimensional, mas que na verdade durou somente 20 minutos. Essa experiência de pico também pode ser caracterizada pela morte do ego, que a gente já falou aqui, e a morte do ego é aquela experiência que a pessoa vai sentir que ela está morrendo. Às vezes ela está deitada e ela fecha os olhos e entra numa jornada total, e depois dessa experiência a pessoa sai renovada. Uma das características dessas experiências é que elas trazem um conforto para as pessoas do que acontece depois da morte. E existe a tradição anciã na Grécia que tentava criar essas experiências conscientemente, mas existe algo, mesmo que você não tenha intenção, essa mensagem já está embutida na experiência psicodélica. Uma experiência dessas pode te permitir uma nova perspectiva em relação ao seu ego, quem que você é, e também em relação a como que o mundo é organizado e como que você pode navegar nesse mundo de uma forma mais adequada. Depois da experiência de pico, os efeitos vão diminuindo, e quando esses efeitos vão diminuindo, é normalmente quando a pessoa está mais confortável, porque a experiência mais forte já passou, e ainda existem certos efeitos, diferenças nos sentidos. Então, sua visão ainda está criando alguns padrões, algumas alucinações clássicas. Sua mente está conectando muito bem, ela está bem ativa. Esse é um perfeito momento para você começar a registrar, para você comunicar com os seus amigos, para você conversar e articular ideias. Na medida que os efeitos vão diminuindo, com cogumelo mágico, a pessoa vai começar a sentir mais fome, então pode começar a comer alguma coisa. Às vezes frutas são muito boas, especialmente frutas com vitamina C. Vitamina C vai te ajudar a regular o seu corpo, a recuperar os seus hormônios. Ok, depois da experiência, nos dias depois, semanas depois, é importante que você engaje no seu processo de integração. E a sua integração é aquele processo depois da experiência em que você vai pensar sobre os insights, sobre as lições, sobre tudo o que aconteceu e tentar fazer conexões com o seu dia a dia. Então, quando você vai navegando no seu dia a dia normal, você vai pensando naquelas lições, no que ocorreu e tenta ver como que isso conecta com a sua experiência cotidiana. Para algumas pessoas, essa diferença no ponto de vista é tão drástica que ela experiencia com os cogumelos
que ela tem que reconstruir tudo o que elas acreditam. Ela tem que reconstruir seu grupo de crenças de uma forma mais eficiente que antes, que é um processo muito bom, mas que leva trabalho. Então, hoje em dia existem coaches de integração, que são pessoas especializadas em te ajudar a integrar essas experiências. Se você quer ajuda para integrar, temos também uma comunidade. Vou deixar o link aqui do nosso Telegram. Você pode entrar lá, compartilhar sua experiência, falar um pouquinho como está indo sua integração, que a gente pode te dar um suporte. Agora, vamos falar um pouquinho aqui quais são as vantagens dessa experiência psicodélica, por que alguém ia numa trip de cogumelo. E a ciência mostra que essas experiências sagradas têm uma capacidade de curar, às vezes completamente, depressão, PTSD, ansiedade, toque. Vários tipos de problemas psicológicos estão sendo tratados, às vezes, em uma sessão e de uma forma duradoura, e estão mostrando para os cientistas e profissionais de saúde que essas soluções psicodélicas, a terapia psicodélica pode ser mais eficiente que outros métodos, como o antidepressivo. Porque o antidepressivo você precisa tomar, às vezes, diariamente, traz efeitos colaterais terríveis e podem criar hábito. No entanto, em comparação, o cogumelo mágico ela requer pouca exposição. Ou seja, você só precisa de 1, 2, às vezes 3 doses para ter os resultados. E não cria hábitos, a tolerância é muito alta. Então, se você consumiu hoje, você tem que esperar 2 semanas para ter uma experiência novamente. E ela não tem efeitos colaterais significativos. Ela é basicamente inofensiva para o corpo. E no dia depois, você acorda renovado, com muita energia. É algo rejuvenescedor. Agora, como que essas substâncias, essa experiência pode te ajudar? Uma experiência com a morte do ego, por exemplo, pode te ajudar a dar um passo para trás e observar aquela vozinha na sua mente, observar o seu ego e ter um maior controle sobre ele. Isso vai te permitir ter uma nova relação com você mesmo. Outro benefício seria como uma ferramenta de empatia, que eu já falei aqui, que essas ferramentas te dão uma conexão universal com o mundo e com outros. Então, ao invés de ver o outro como inimigo, as pessoas que têm uma experiência significativa, mística com os cogumelos, muitas vezes começam a ver os outros como aliados. E isso pode ser muito poderoso. Além disso, as visões que a experiência com cogumelo trazem revelam verdades sobre você mesmo. E as emoções que vêm para a superfície também são importantes. E quando você tem uma experiência psicodélica, suas emoções vão para a superfície, elas estão mais acessíveis. Então, com uma ajuda de um profissional, um psicólogo, você vai conseguir acessar partes de você que normalmente você não conseguiria acessar. Outro benefício é que uma experiência psicodélica vai aumentar a entropia no seu cérebro. Ou seja, os seus neurônios vão experienciar novas configurações que normalmente você não experienciaria. E depois que os efeitos vão passando, os seus neurônios vão se reorganizando daquela forma ordinária, elas vão se reordenar de uma forma mais eficiente do que antes. Ou seja, depois de uma experiência psicodélica, você vai dar um reset no seu cérebro e você vai conseguir reorganizar de uma forma mais eficiente. Isso quer dizer que aqueles hábitos antigos ruins que te machucam, que você não consegue nem perceber que você faz, vão ficar evidentes e vão ficar fáceis de serem substituídos por hábitos melhores e mais saudáveis. Existem muitas vantagens da experiência psicodélica e os benefícios estão sendo descobertos todos os dias. A ciência psicodélica está a todo vapor. Tem muita pesquisa sobre isso saindo e os efeitos são claros. Cogumelo mágico é uma substância segura para o corpo, que tem uma pequena duração, mas que tem efeitos duradouros. No Brasil é muita sorte que o cogumelo é legal, então nós temos que agora determinar novos rituais modernos, conscientes, baseados em ciência, para estimular experiências sagradas, terapêuticas e significativas. Então é isso, minha galera.
No nosso canal, a gente tenta sempre ilustrar a experiência psicodélica, especialmente para quem nunca teve uma trip psicodélica, mas é muito difícil colocar em palavras. Além disso, quando você vê muito, quando você escuta muito sobre, você começa a criar expectativas. E se você nunca teve uma experiência psicodélica e você está procurando alguma coisa, você quer curar alguma coisa, você acha que vai ser a sua solução, você quer muito aquela experiência, às vezes a experiência não vem. Então, se você fica muito ansioso, ansiosa, você está esperando alguma coisa, você consumiu a substância e está lá procurando os efeitos, às vezes ele não acontece. Então, por que uma experiência psicodélica pode não acontecer? Existem muitas razões, já falei aqui no canal também no último vídeo, para uma experiência não acontecer, mas às vezes o que acontece é isso, é que você está esperando alguma coisa muito específica. E a experiência psicodélica é impossível de prever, é impossível de descrever. Mas tem muito para ensinar. Então é isso, minha galera. Muito obrigado por assistir e tenha uma ótima jornada.